Para a glória daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, estamos chegando mais uma vez para levar-lhes a mensagem soberana, poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. O tema da mensagem de hoje é mesmo, pastora? Distribuição das atividades na igreja. Continue conosco até o final deste vídeo. Se você já se inscreveu em nosso canal, muito obrigado de coração. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É muito importante para o crescimento desta obra que não é minha, mas é uma obra de Deus. Faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Agora prepare-se, porque Deus vai falar com todos nós através da sua palavra. Hoje, o texto bíblico que vai servir de base para a mensagem está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram aos apóstolos, ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus continua viva. E hoje nós estamos no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, que quer dizer Atos do Espírito Santo, porque tudo que os apóstolos fizeram naquele tempo e tudo que a igreja continua fazendo ainda hoje é direcionado pelo Espírito Santo, pois é ele, o Espírito Santo, que conduz a sua igreja. Por isso que Jesus garantiu que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Muito bem, agora nós vamos para a mensagem em si. Primeiro tópico, pastora Sara. Problemas na igreja primitiva. Texto bíblico. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Pois é, meus amigos, aqui este primeiro tópico fala de problemas que começaram a acontecer na igreja primitiva. Mas por quê que aconteceram os problemas logo no começo da igreja? Exatamente porque foi um crescimento muito rápido. Em 2 finais de semana, no dia de Pentecostes, foram aproximadamente 3.000 almas. No domingo seguinte, no dia em que foi curado aquele coxo, que nós já nos reportamos aqui em vídeos anteriores, houve um aumento de mais 2.000 pessoas aproximadamente. Quer dizer, em 2 finais de semana, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, entre essas pessoas vieram viúvas de nacionalidade grega. Há algumas traduções que dizem os helenistas, referindo-se aos gregos.
E o que aconteceu? Houve murmuração por parte de algumas pessoas, todos novos, convertidos, normal isso. Pessoas estavam ainda aprendendo o padrão de vida do cristão e, por causa disso, pela falta de conhecimento, houve realmente alguns problemas causados pelo crescimento rápido da Igreja do Senhor. Eu posso até dizer que foi um bom problema. Quem dera que hoje nós tivéssemos esses mesmos problemas, que pessoas bastante aceitassem a Cristo, nós íamos ter um problema sim, com certeza. Mas no meio do povo de Deus há problema? Há. Porque cada ser humano é um. Cada mente, cada cabeça é um universo. Cada um tem a sua maneira própria de pensar. Então, problemas onde existem seres humanos, com certeza existem também os problemas. E na igreja não foi diferente naquele tempo, assim como também não é diferente nos dias de hoje. Porque a igreja existe para quê? Para conduzir as pessoas sempre orientados pelo Espírito Santo. Foi um bom problema, não foi? E que esses problemas continuam ainda nos dias de hoje, porque ninguém agrada a todo mundo. O próprio Jesus, quando esteve aqui, também não agradou a todos. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. A escolha dos primeiros diáconos da igreja. Texto bíblico. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Pois é, meus irmãos, está aqui o ensinamento da palavra de Deus, o que aconteceu. Eu amo a Bíblia por isso, porque ela não esconde nada. Tinha problema na igreja? Tinha. Mas que problema bom. Por causa do acréscimo rápido da igreja, muitos irmãos, muitas irmãs se converteram, inclusive sacerdotes, diz aqui no texto, na continuação do texto, que muitos sacerdotes também se converteram. Sacerdotes lá do judaísmo se converteram a Cristo. Pois é. Então, é impressionante, aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: os 12 apóstolos se reuniram, oraram, buscaram a Deus e foram escolhidos 7 homens. Agora, pastora, veja aí as qualidades desses 7 homens, porque Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os que ele chama. Agora, os chamados têm que ter qualidades. Isso aí o Espírito Santo não abre mão. Quais eram as qualidades dos apóstolos, pastora Sara? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Olha aí, boa reputação. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. E de sabedoria. É importante isso. Então não é de qualquer jeito. Tem que ter bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser ousado, tem que ser corajoso e disposto para fazer a obra de Deus voluntariamente. Porque ministério, amigo, não é emprego. Lamentavelmente, muitos hoje querem fazer parte do ministério, mas pensando em alguma remuneração financeira. Mas não é assim. Você tem que ser chamado. Remuneração financeira é consequência, não deve ser a causa. Então, que fique bem claro aqui, com base no texto, que os apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Jesus, eles não eram maiores do que o diácono. Não. Diante de Deus eles eram iguais, porque todos nós somos servos. Você sabia que nós não vamos entrar no céu porque somos pastores, diáconos, presbíteros? Nada disso. Nós vamos entrar no céu como servos. Jesus vai dizer naquele dia: servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, agora entra no gozo do teu Senhor. É a palavra que diz. Então,
Diácono não é maior do que presbítero, presbítero não é maior do que diácono, diácono não é maior do que pastor, e nem pastor maior do que diácono ou presbítero. Claro, há uma hierarquia na igreja? Há. Mas diante de Deus, Deus olha para nós como servos. Amém? Pois é. Então, voltando aqui ao texto, foram escolhidos aqueles 12 homens, aliás, 6 homens, para servirem às mesas, isto é, para cuidarem da parte material da igreja. E os 12, então, deviam se ocupar com a oração, que é fundamental, e também com a leitura da palavra, com o ensinamento da palavra. Então, meus irmãos, meus amigos, este é o chamado de Deus para todos nós. Todos nós fomos escolhidos. Jesus falou, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então, nós fomos chamados para produzir. Não importa. Ah, pastor, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você tem boca, você tem braços, você tem pernas, então você pode fazer alguma coisa para Deus. Se você não puder sair de casa, dobre o seu joelho e ore por aqueles que podem sair, por aqueles que podem ir. E também você pode ir contribuindo com aquele que vai. Isto é válido para nós até os dias de hoje. Amém? E agora eu quero orar por aqueles que estão sendo tocados por esta palavra e que estão dizendo assim, Jesus, conta comigo. Então pronto. Se você quer aceitar a Ele, Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, Ele vai perdoar os seus pecados, vai registrar o seu nome no livro da vida, e se você perseverar até o final da sua vida, você vai ter um prêmio. Qual é o prêmio? Você vai morar no céu com Deus. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Aquelas que estão te aceitando, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até a tua volta. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora nós vamos orar pelo Brasil. Você ama o Brasil? Você ama a Deus? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o nosso país, que caminha a passos largos para o caos espiritual, para o caos moral, para o caos econômico. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós tenhamos liberdade para continuar pregando o teu santo evangelho. Pai, ilumina as nossas autoridades neste país, para que eles façam o bem, porque todos eles estão cumprindo uma missão, foram eleitos para isso, para fazer o bem, para cuidar da sociedade. Por isso, salva todos eles, porque todas as autoridades deste país, paizinho, elas têm almas. E se elas, quando elas passarem para a eternidade, elas com certeza vão prestar contas contigo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. E agora estamos concluindo mais um programa Vida Tri1. Estou lembrando do passado, né? Programa Ide Pregai. É que eu passei ontem o dia todo escutando o programa lá do passado. Mas o nosso vídeo aqui tem um outro nome, né? Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão pelo projeto Ide Pregai. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Ao Rei Eterno, Imortal e Invisível, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!